Olá, tá começando agora mais um programa Vida e Saúde. Que bom que você tá aqui comigo. É hora de pensar em como você pode levar a sua vida mais saudável. Tá todo mundo saindo para fazer caminhada, tá todo mundo pensando em alimentação integral. E você? O que tem feito pela sua saúde? Já pensou em alguma coisa que você gostaria de ver melhorada na sua vida? Bom, começa aí pensando e durante o programa vai tentando pensar em maneiras de como você pode colocar isso em prática na sua vida. E no programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do esporte, um assunto inédito aqui no programa Vida e Saúde. Você que gosta de praticar atividade física, você que já tá malhando, tá nadando, tá caminhando, tá correndo, meus parabéns. E você que ainda não se animou, hoje é o dia. Prepara aí o tênis, não sei o que você precisa fazer para realizar uma atividade física, mas é importantíssimo. Não adianta só cuidar da comida, não adianta só dormir bem, tomar a quantidade ideal de água. Exercício é vida e você precisa colocar ele em prática na sua vida, assim como você escova o seu dente todos os dias. Pois é, atividade física tem que fazer parte da sua rotina. É fácil? Nem sempre. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. É gostoso? Pode e deve ser muito gostoso fazer atividade física. Procura pensar em alguma coisa que vai te dar prazer e que ao mesmo tempo vai mexer com o seu corpo. Eu tenho certeza que você vai achar alguma coisinha aí. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com dois convidados especiais. Professor Admilson Almeida, obrigada pela participação. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Professor é professor de História e Filosofia da Educação Física lá no NASP, Campus Hortolândia. O nosso querido IASP. Eu vou falar IASP porque eu estudei quando na época era IASP. Tudo bem, gente. Eu não posso me entregar, falar a minha idade, até porque o senhor já estava lá, né? Tava chegando. Mas o nosso querido UNASP, que bom ter você aqui, professor, e seja bem-vindo ao Vida e Saúde. Em nome do UNASP Hortolândia, para nós é um prazer poder colaborar com você nesse programa. E você trouxe o seu colega também aqui, Tércio Nascimento, que também é professor de Educação Física Escolar, lá no NASP também, em Hortolândia. Hortolândia, o seu antigo IASP, nosso IASP também. É um prazer estar aqui com você e participar desse programa. Gente, o curso de Educação Física lá tá bombando desde que abriu o curso. Eu me lembro de ótimas notas, muito bem recomendado. E os profissionais que saem de lá saem realmente preparados para o mercado de trabalho que tá bombando, hein? Como tudo, né, que a igreja se propõe a fazer, se propõe a fazer algo realmente que seja marcante para a sociedade, né? E uma prova disso é o professor Tércio, mais conhecido aqui como Theo, que foi meu aluno, né, na graduação, hoje é meu colega, né, olha que legal. Na faculdade. Né? Theo, você é filho então do IASP? Eu sou filho do IASP, fui para lá fazer faculdade em 2002, conheci o professor Admilson, naquela época ele dava aula para educação básica também, foi meu professor da graduação, terminei a minha graduação lá, me especializei, fiz meu mestrado e hoje eu compartilho com ele na graduação lá no NASP também e dou aula na educação básica. Para mim é um prazer. Quem quiser conhecer o NASP, as portas estão abertas. O NASP é o colégio do coração da gente. Eu não sei se esse é o slogan ainda, na minha época era... Continua pra gente sempre. A faculdade, a universidade do coração da gente, é um lugar maravilhoso. Ali em Hortolândia, tá pertinho de Campinas, aqui no estado de São Paulo. E você pode acessar, você pode conhecer online também, no site que tá aparecendo aqui. E quem sabe, já pensou? Mandar seu filho para estudar lá, sua filha para estudar lá. Uma das melhores instituições adventistas de ensino do Brasil. É verdade. Estamos com alguns cursos na área de superior, cursos novos que foram aprovados agora pelo MEC, né, como psicologia e direito. Né? Gente, eu sei que quem faz atividade física precisa comer bem. Não vou nem fazer essa pergunta para vocês, porque é óbvio. Todo mundo que faz atividade física precisa comer bem. Você que está se preparando para ingressar, para começar a fazer a sua atividade física, precisa comer bem. Então a gente propôs aqui um hambúrguer delicioso de quinoa e linguiça vegetariana. Dá uma olhada nos ingredientes que você vai usar para essa receita. Primeiro vamos ficar com água na boca, né? Ninguém vai fazer uma receita se antes não ver como é que pode ficar essa delícia antes de preparar. Olha aí. A gente colocou uns chips de batata doce aqui e o hambúrguer fica com essa carinha. Bonita, né? Anota aí o que você vai usar para essa receita. 100 gramas de linguiça vegetariana da Super Bom. Tem um gostinho defumado, isso aqui maravilhoso. Uma cebola picadinha, 2 dentes de alho, uma xícara de quinoa já cozida,
meia xícara de leite vegetal, um pouquinho de polvilho azedo, mais ou menos meia xícara, um pouco de sal, azeite e só. Se você quiser colocar algum tempero verde, você pode, obviamente. E aí, para montar o sanduíche, você usa a sua criatividade. Se quiser comer sem o carboidrato, manda ver sem pão. Agora, se quiser fazer bonitinho, montar assim, vai precisar de pão, alface, tomate e a gente vai propor até uns outros segredinhos por aqui. Enquanto a gente começa a entender um pouquinho da história do esporte aqui, professor Admilson, Pois não. eu gostaria de saber quais são, assim, os primeiros registros de esporte que a gente tem da história, conhecidos pela história. Na verdade, falar de esporte é falar da própria história do homem, né? Sempre eu começo falando para os alunos no curso de História, eu me remeto a Gênesis, né? Quando Deus cria o homem ali e também cria esse homem com movimento. Ele se desloca, ele, né, tem todo um movimento ali corporal, fisicamente, né? Uma recomendação para lavrar a terra, para cuidar da terra, do pomar. Exatamente. Quando esse homem sai, então, do Éden, né, por todas aquelas questões, ele precisa também agora correr atrás da sobrevivência dele, né? Ele precisa caçar, precisa correr, precisa se deslocar. E muitas relações que tem dessa sobrevivência do homem tem a ver diretamente com o que nós conhecemos como esporte. O correr, o caminhar, saltar, pular, né? A própria competição realmente, ela está vinculada diretamente com essa vida de sobrevivência bem lá atrás, com o homem, né? Com o passar do tempo, obviamente, esses movimentos vão sendo sistematizados naquilo que nós conhecemos hoje como um esporte, né? Bom, a gente vê na própria Bíblia falando, né? Paulo fala, né? Corro para o alvo, não por medalha, não por Aqueles prêmio. que correm nos estádios, Isso, né? correm por um prêmio. E a gente vê também uma influência muito forte, muito marcada na história também, os jogos ou os esportes na Grécia, na antiga Grécia. É um ponto relevante no estudo histórico do esporte, sempre focar bastante a Grécia, porque eles tinham isso como prerrogativa, né? O homem livre, ele praticava a atividade física, né? Eles tinham como, algum momento da história, fala que durante algum tempo, entre 4 em 4 anos, eles paravam as guerras e iam para o pé do Monte Olimpo fazer competições. Já né? era com essa periodicidade. Né? Eles tinham, sim. É por isso que se remete a esse período, né? Certo. E essas competições que eram sempre em homenagem aos deuses do Olimpo, né? Entre eles Zeus e etc. Então essa ideia vem passando, por isso hoje os Jogos Olímpicos se remetendo àquela história. Ao Monte Olimpo. Olha que interessante. E interessante que as práticas que eles introduziram lá nesses primeiros jogos, nesses primeiros esportes, está relacionado com o que o professor falou a princípio. Eram muito práticas que vinham da utilidade do dia a dia deles. Então você tem lá o atletismo, talvez que seja o berço aí dos esportes modernos que nós temos, as corridas, os saltos, os lançamentos, arremessos, que vem dessa época porque era o modo deles viver. Era como eles se locomoviam, era como eles caçavam, era como eles se alimentavam, era o estilo de vida deles. E aí tem uma questão que é bastante importante, que naquela época também, os vencedores, né, eles eram praticamente endeusados. Né? Eles eram heróis para aqueles povos. E até hoje, se você for lá na Grécia, você encontra estátuas de pessoas que naquelas épocas lá conseguiram ganhar medalhas, prêmios e por aí. Muito da história está relatado nas arquiteturas, nas estátuas, né, da Grécia que nos remete. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de saber é a influência dos militares nos esportes que a gente vê hoje. Ainda existe essa influência? Por que a gente pode até pensar nessa influência? Quem de repente está longe dos campos ou dos treinamentos, como que pode entender essa influência, essa relação? Nas civilizações, né, principalmente as civilizações antigas, é comum a gente ver as histórias das guerras, né? Uma civilização combatendo com outras civilizações. E essas pessoas que estão no ato do combate, elas não são pessoas comuns, né? Elas se preparavam, de certa forma, para esse
para esse combate, né? De uma forma, o físico, para combater Uma forma guerra. intencional. Intencional, né? Preparo Então, físico mesmo para poder Não eram conseguir... só os fisicamente dotados, não, eles se desenvolviam. Se preparavam para, Se né? preparavam para isso, né? Não escolhia de qualquer forma, eles se preparavam para jogar uma lança, né? A gente encontra, inclusive, novamente na questão da Bíblia, Davi lançando a pedra, né? Uma funda, isso também era uma arma. Era uma arma que depois pode ser usada, inclusive, pelos militares, né? Como uma forma de combate, né? Era a arma que ele tinha na época. E Então, complementando, principalmente a questão das lutas eram muito evidentes nessa época. corpo a corpo. Né? Né? As lutas corporais, mesmo sem armas, e até as com utilização de espada, que era uma arma muito utilizada por eles nessa época. E aí, se a gente observar algumas práticas dessas, a gente pode falar aí de luta greco-romana, as lutas olímpicas que nós temos a esgrima, que é uma né? luta de espadas que remete ou que torna ou traz esse momento, essas práticas sim. que os próprios, né, guerrilheiros, o pessoal do exército utilizava nos seus treinamentos e também nas guerras. Então, Tiro ao alvo, né? O lançamento do dardo, o lançamento isso. né? Vários esportes, então, podem ter derivado, podem não, certamente derivaram Sim. de práticas militares. Sim, e eles se apropriaram muito disso, né? Tá. Para poder treinar, para poder desenvolver os próprios exércitos, para poder combater. Gente, deixa eu fazer uma pausa na nossa conversa aqui, só para mostrar para você que quer fazer esse hambúrguer também em casa. Olha, eu tô refogando o alho, a cebola. Nesse momento eu vou adicionar, então, o leite vegetal. Eu tô usando aqui leite de amêndoas, mas você pode usar qualquer um. De preferência, aquele que não seja adoçado. Meia xícara de leite vegetal. E imediatamente eu vou colocar o polvilho. Meia xícara também de polvilho azedo. Eu quero que ele tenha aquele azedinho que vai me lembrar o queijo. E eu não vou usar queijo nessa receita. Então, olha. E olha, rapidinho ele vira essa massinha. Quase que um grudinho. Deixa eu só corrigir o sal aqui. Aproveitar. E agora sim, vem a quinoa cozida. Quinoa, como você preferir chamar. E a linguiça já vem congelada, ela vem em pedaços. Eu cortei, ela vem em toletes, né? Eu cortei em cubinhos. E ela tem um cheirinho defumado. Eu coloquei... Vocês já provaram a linguiça vegetariana da Superbom? Não. Vamos ter a oportunidade de hoje, né, Bruno? Essa é congelada, é diferente daquela de latinha. Que eu também gosto muito, mas essa daqui tem um sabor diferente. Eu achei ela mais elaborada. Tá, agora eu vou mexer essa receita até os ingredientes todos se unirem, se agregarem. E aí é só moldar os hambúrgueres e levar para a geladeira. É importante esse passo. Eu preciso levar para a geladeira para poder manter o formato na hora de grelhar os hambúrgueres. Agora é o seguinte, durante os séculos, as modalidades esportivas diferentes foram surgindo. Vocês acreditam que ainda existem outros esportes que possam ser descobertos, lançados, aprendidos, desenvolvidos? Quando um esporte nasce, ele já não nasce com essa característica de esporte. Geralmente ele nasce com característica de um jogo, né? Um jogo e esporte são conceitos diferentes, né? O jogo é algo mais simples, é algo que é mais à vontade de se fazer. O esporte tem regras próprias, é um esporte mais sistematizado. Então, muitos esportes nasceram de brincadeiras, nasceram de jogos que foram sendo construídos socialmente e depois se construiu regras, essas regras se institucionalizaram e se conhece hoje como um esporte. Então, partindo desse princípio, podemos acreditar sim que pode existir muitos outros esportes que podem acontecer. Hoje em dia nós temos, assim, esportes que são esportes radicais, talvez sejam os esportes que têm mais emergido, têm surgido nessa nossa época, porque são práticas que tiram as pessoas daquilo que era um jogo comum, como, por exemplo, o pessoal andava de skate, brincavam de skate, andava de patins, brincavam de patins, o pessoal fazia escalada, hoje em dia é um esporte que inclusive vai estar nos Jogos Olímpicos do Japão. Então, algumas práticas, elas vêm se institucionalizando e se tornam esporte. E como o professor falou, geralmente vem da própria brincadeira. Nas escolas, a gente adapta muito os esportes para poder ensinar,
No processo de aprendizagem, a gente cria variações desses esportes para poder ficar mais fácil para os alunos. E essas próprias práticas, às vezes, acabam se tornando um esporte. O senhor tinha falado de um esporte que é uma mistura de tênis com vôlei, como que funciona? Antes disso, há um jogo que eu gosto muito, inclusive, de jogar, né? Que existe nomes em vários locais do Brasil, né? Mas aqui é conhecido como um jogo de queimada, né? Então, um jogo de queimada, de repente, que é simples, né? As uma crianças brincadeira. gostam, é uma brincadeira. Quem sabe no futuro pode ser implantado regras oficiais e se tornar um esporte. Aqui no nosso país, a queimada é um jogo. Não tem uma instituição, alguém que regulamenta campeonatos e torneios. Mas se você for nos Estados Unidos, tem o dodgeball, que é uma variação da queimada. Então. Tem regras diferentes, mas lá é um esporte. Tem campeonato nas escolas, tem campeonato nas cidades, nos estados. Então, assim, dependendo dos lugares, você tem algumas diferenças. Isso aí pode ser um esporte ou não. Desse esporte que você se refere, eu estudei na Unimap. A Unimap fica em Piracicaba, aqui no estado de São Paulo. E lá na Unimap, na época que eu estudei, havia um jogo que era próprio ali da região, que chamava-se Kimball. E o Kimball é um jogo de raquetes, onde a pessoa joga com raquete com rede de voleibol, com os mesmos critérios do voleibol. Como é que é o nome, professor? Chama-se Kimball, em homenagem ao fundador do esporte, que chamava-se Joaquim. Né? Ele é um habitante ali da região. Criou esse jogo, adaptou, na verdade, esse jogo, porque ele pegou raquetes do jogo de praia, do frescobol, bolinhas também, e só colocou a rede de voleibol no meio da quadra, e são 3 toques também semelhantes ao jogo de voleibol, mas foi uma adaptação dele. Ou seja, já são esportes que estão surgindo. São novos Ele não esportes. pode ser considerado ainda como esporte, né? Mas é algo que ele criou, assim... Nós criamos alguns jogos no futuro. Dentro desse conceito, tem esportes que são adaptados. Por exemplo, nós temos aí o handball de praia. Beach handball. Beach handball, que é um esporte convencional que se joga indoor, dentro de uma quadra, mas existe uma prática dele hoje que acontece outdoor, nas areias. Existe um esporte, e nos Estados Unidos é bastante comum, você vê o pessoal jogando frisbee tag, eu acho, se eu não estou enganado, que é um joguinho com frisbee que a gente brinca na praia de jogar o disco, só que tem as equipes e você lança os discos, passa o disco, tem que chegar até um determinado lugar e o pessoal tem tipo uma tag. Sei. Do lado, quando você puxa a tag, o cara tem que passar o disco. Então, são esportes que vêm emergindo. Gente, é muita coisa legal que dá pra gente ver. Olha, voltando aqui pros hambúrgueres, eu consegui moldar aqui 2 que estão bem quentes ainda, mas eu moldei rapidinho. Ele tá fácil de mudar, usei a água pra não grudar na mão. Vou levar pro freezer, vou deixar lá por mais ou menos meia hora, até ele ficar firmezinho por fora. Inclusive, já vou fazer já. Vou trocar com os que a gente já deixou congelados. Perdão, já deixei na geladeira aqui pra facilitar. Olha... Aqui. E agora é só grelhar e montar o nosso hambúrguer. Dê uma olhadinha. Tá bonito. Tá bonito, não é não? Bom, enquanto eu vou grelhando esses hambúrgueres aqui, você que tá acompanhando, que tá curtindo esse lance da história do esporte e ainda não começou a fazer a sua atividade, que tal conferir algumas dicas sobre corrida? Talvez sejam úteis para você. Fazer exercício é algo bom e essencial para a nossa vida. A corrida, por exemplo, tem ganhado a atenção das pessoas, mas será que todos podem praticar essa tal corrida? O ideal é começar com uma caminhada. A caminhada é o exercício mais democrático que existe. Você põe a roupa confortável, sai para caminhar. Mas nós devemos nos desafiar. Por isso é importante a migração de caminhada para corrida, tá? Sendo assim, fazendo da maneira correta, sem exagerar, ninguém começa correndo a maratona. Tem que começar aos poucos. Da maneira correta, acredito que quem não tenha uma lesão pode começar com a caminhada e migrar para a corrida sem problema nenhum. Muito bom, tá aí já o primeiro recado para você. Agora é o seguinte, eu queria saber de você, se você tem dicas para dar para o pessoal de casa que tá migrando agora ou tá querendo começar aí com esse tipo de exercício. Quais as 3 dicas mais importantes assim que você dá para elas? A primeira dica é que a caminhada e a corrida são exercícios aeróbicos. É uma ilusão das pessoas acharem que por fazer a caminhada tem articulações e músculos fortes.
tá? É claro que um sedentário que começa a praticar esporte, ele melhora um pouco a força, mas o aeróbico, ele gasta as articulações. Gasta o joelho, gasta o quadril, ao longo do tempo, é claro. Então, é preciso fazer força junto com o aeróbico. É preciso fortalecer para evitar a lesão. Essa é a primeira dica. Já a segunda dica está relacionada ao tênis que usa. Se você tem mais de 80 quilos, então o solado do tênis deve ser mais denso. Agora, se você pesa menos que 80, o solado do seu calçado não precisa ser tão grosso assim. E a terceira dica de quem está migrando é que você deve se desafiar. Durante uma caminhada ou uma corrida, devemos fazer um aquecimento, o treino e um relaxamento. Isso também evita lesão. Mas você deve se desafiar. Você deve trabalhar em moderado e intenso. O leve não serve para melhorar, né? Não serve para perder gordura. Deve se desafiar. Então você começa fazendo uma caminhada que seja difícil. Em seguida você vai migrar para uma caminhada mais forte. Depois você vai começar a trotar 1 minuto e caminhar 2. Depois correr 2 e caminhar 2. Em seguida você vai conseguir estar correndo constantemente sem precisar caminhar. Cansa correndo mais rápido, descansa correndo mais devagar. Esse é o jeito de migrar da caminhada para a corrida sem maiores problemas. Obrigada, Rafa. Ótimas dicas. Obrigada também à Clínica e Spa Vida Natural. Para quem quer começar a corrida, realmente vale a pena começar devagar e ter a orientação de um profissional. É imprescindível. Olha aqui, o nosso hambúrguer, como é que já está douradinho. Ele grelhou rapidinho. Eu já desliguei aqui e vou montar os nossos sanduíches agora, os nossos hambúrgueres. Professor Admilson, quero saber o seguinte, quais foram os primeiros registros de esporte do Brasil? É até bom você falar sobre esse assunto, né? Porque eu acabei de defender uma tese de doutorado que falava justamente sobre as cartas jesuíticas no Brasil, e temos relatos nessas cartas jesuíticas que os índios que aqui estavam inicialmente, quando os portugueses chegaram, eles já tinham algumas práticas, né, muito peculiares, como a natação, não havia esse nome, obviamente, mas um deslocamento dentro da água, o arco e a flecha, as próprias corridas. Em forma de competição? Não em forma de competição. Essas atividades eram atividade utilitarista. Eles precisavam fazer isso para sobreviver. Certo. Para sobreviver. Mas são essas práticas que são consideradas utilitaristas que, com o passar do tempo, sistematizadas, vão se tornar esportes, né? Poxa, faz todo sentido. Exatamente, a própria natação, o arco e flecha, hoje que são esportes olímpicos, inclusive. A canoagem, que é a canoagem, o remo. Que aí a gente observa na história também depois que os primeiros clubes do Brasil, eles começaram... Tem o nome de regatas, né? Vasco da Gama, com a canoagem, né? Vasco da Gama, o Flamengo, são clubes que vieram dessa prática que remete lá ainda à vida dos índios de se locomover de um lugar para o outro. É verdade. Muito interessante. Olha, aqui a montagem é livre, você pode montar do jeito que quiser aí na sua casa. Eu gosto com rúcula também, eu gosto com agrião, já falei, já até postei esses dias no meu Instagram. Agrião refogado fica maravilhoso com hambúrguer assim, gente, fica divino. Pra quem não experimentou ainda, fica a dica. E olha aqui que eu falei que eu ia colocar segredinhos diferentes no nosso lanche. Isso aqui são rodelas de maçã desidratada. Vai dar um toque especial aqui. A Super Bom tem essas maçãzinhas como snack, só que a gente vai usar, vou usar também, quer ver? Por último, agora vai o hambúrguer e por último vou finalizar com cebola crispy, dá um toque legal também, ó. Cebola crispy, tá super cheiroso. Verdade. Vai ser difícil comer isso aqui sem fazer sujeira, eu quero ver. Os bonitões aí vão me acompanhar. Bora degustar isso aqui, gente? Vamos lá. Vamos lá, vamos sentar naquela mesa? Que vai ser mais interessante a gente junto ali. Podem vir. Hoje a gente ensinou aqui no Vida e Saúde o hambúrguer de quinoa com linguiça vegetariana da Super Bom. Muito legal. Primeiro o professor Admilson vai provar, agora o Tércio também.
Dandaram. Espero que vocês apreciem. E o meu prato tá aqui prontinho também. Eu também vou degustar. Serve aí com... A gente já ensinou aqui no Vida e Saúde crisp de abóbora, crisp de batata doce, repolho, couve. Tudo dá certo, contanto que você faça esse hambúrguer lindo. Podem provar, sem cerimônia, gente. Eu vou provar aqui com garfo, porque tá muito grande o meu lanchão. Se conseguir. Abocanhar, pode usar o garfo também, Técio. Muito gostoso. Muito saboroso. E a montagem aqui. Parabéns. Gostou, professor? Excelente. Bom, eu quero conquistar vocês para trazer mais vezes aqui para o Vida e Saúde. Vamos à vontade. Vamos voltar, então. Quero agradecer ao Técio, quero agradecer ao professor Admilson também pela participação aqui no Vida e Saúde. E você que é telespectador, que acompanha a gente sempre, pensa aí, como é que você pode colocar atividade física na sua agenda sem ter quebra dessa agenda? Combinado? A gente se vê no próximo Vida e Saúde. Eu quero ver você, bombando. A gente aqui vai estar torcendo e também trazendo mais informações para você. Tchau!